pessoal, boa noite. A gente vai começar a aula de matemática financeira. Mas essa primeira aula, eu vou mostrar para vocês um negócio chamado taxas equivalentes. É melhor explicar mostrando para vocês aqui. Vou mostrar na nossa telinha, vamos compartilhar. Compartilhamento avançado, aqui. Sem anotação. Pronto. Está todo mundo vendo aí? A tela? Silvana, está vendo? Sim. Pois bem. Quando a gente for calcular, quando a gente for trabalhar com juros simples, que vai ser o primeiro ponto nosso da matemática financeira, juros simples, tá? A gente vai trabalhar com os fatores. Por exemplo, na aula de equação de primeiro grau, a gente tinha como fator o x, né? X mais 1 é igual a 4, por exemplo. O x é a nossa variável, nosso fator. Mas quando a gente for calcular juros simples, a gente vai ter vários fatores. Por exemplo, a gente vai ter o J, que é os juros. A gente vai ter o C, que vai ser o capital. Depois, obviamente, na aula de juros, eu vou explicar para vocês cada um desses, tá? Só estou indicando, mostrando. A gente vai ter o M, que é o montante. Nós vamos ter o I minúsculo, que é a nossa taxa. E vamos ter, eu uso o T minúsculo, tá? O T, que é o nosso período, nosso tempo. Tempo ou período. Então, com esses fatores aqui, ó, com essas incógnitas aqui, aplicando a fórmula do juros simples, vamos pensar em juros simples por enquanto, tá? Eu consigo calcular ou juros, ou o capital, ou o montante, ou a taxa, ou o tempo. Fazendo jogadas, utilizando as nossas equações, tudo que a gente aprendeu de equação de primeiro grau, a gente consegue calcular as coisas aqui. Bom, mas existe uma primeira preocupação toda vez que você for calcular juros, não só os simples, como os juros compostos e outros cálculos financeiros, da matemática financeira. Está aqui exatamente nessas duas incógnitas aqui, a taxa e o tempo. Por exemplo, nos juros aqui, a unidade de medida dos juros aqui é o real, né? O capital, a gente usa em reais também. O montante é em reais. Só que a taxa ela é em percentual. Só que para a gente colocar esse percentual dentro de uma fórmula, a gente tem que transformar ele em decimal, em números decimais. Certo? E, mesmo assim, a dimensão dessa taxa aqui pode ser das seguintes formas. Ou a taxa é ao ano, que a gente normalmente coloca AA aqui, então seria ao ano, ou ao mês, seria em meses, opa, tira isso aqui, ou ao dia, o AD, dia. Toda vez que você, dentro de uma questão de juros, seja simples, seja composto, tiver lá uma taxa AA, significa que aquela taxa é ao ano. Quando tiver o A e o M de mês, seria ao mês. E quando tem o A e o D de dado, seria ao dia. Ok? E o tempo também. O tempo, como o próprio nome diz, ele pode ser ano, em anos, podem ser em meses, podem ser em dias. É claro que essa taxa aqui, ó, a unidade de medida
da taxa pode ser ano, mês, dia, pode ser bimestre, pode ser semestre, pode ser trimestre, ok? Pode ser quadrimestre, inclusive. Mas a grande maioria das questões sempre são tratadas com ano, mês e dia. Bom, por que eu expliquei isso aqui? Porque para você usar a fórmula dos juros aqui, esses dois caras aqui, tanto a taxa como o tempo, têm que estar na mesma base. Se a taxa tiver em anos, o tempo tem que ser anos. Se a taxa tiver em meses, o tempo tem que ser em meses. Se a taxa tiver em dias, o tempo tem que ser em dias, ou vice-versa. Se o tempo for meses, a taxa tem que ser meses. Se o tempo é anos, a taxa tem que ser anual. Se o tempo for dia, a taxa tem que ser diária. Vocês entenderam isso? Compreenderam o que eu acabei de falar? Ok? Isso não esquece mais, tá? Bem, professor. Perfeito? Só que é o seguinte, nas questões, normalmente, o que ocorre? Eles aparecem assim, olha, nós temos, qual é o valor dos juros, cujo capital é X, a taxa, por exemplo, é 3% ao mês, tá? E o tempo, a taxa é 3% ao mês, e o tempo é 1 ano. Veja bem, peraí, opa, a taxa é mês e o tempo é ano, não vou poder. Ou eu vou transformar a taxa aqui em anos, ou vou transformar o ano em meses. Só que aí vem o bom senso. Poxa, 3% ao mês, quanto seria ao ano? Então, eu vou transformar esses 3% ao ano, ou vou pegar o ano e transformar ao mês. Aí vem, qual que é o cálculo mais fácil? De qualquer maneira, não interessa o cálculo ainda, eu vou explicar o cálculo daqui a pouco. Mas vocês têm que perceber que se a taxa tiver ao mês e o tempo tiver ao ano, ou vice-versa, ou se tiver ao dia e tiver ao mês, você sempre vai ter que manter os dois na mesma base. Ou você vai transformar esse 3% ao mês em ano, ou vai transformar esse ano aqui em meses. Perfeito? Ok? Bom, vamos agora para o cálculo. Como é que eu faço para eu achar as taxas equivalentes? Então, no caso de juros simples, tá? A gente vai falar no regime de juros simples apenas. Vamos dizer que o I1, que é esse I1 aqui, ó, esse I1 aqui, é ao ano. E o I2 é ao dia. Para eu calcular, no caso, o I2, que é a taxa que eu quero calcular, no caso específico, o ano sendo maior do que o dia, né? Ano ao dia, o ano é maior que ao dia, o que eu faço? Eu pego a taxa aqui, igualo ela ao ano dividido por um K, por um fator K. Então, toda vez que, vou apagar aqui, que a taxa que eu quero buscar, a taxa que eu quero descobrir, tá? Ela for menor do que a taxa existente, a taxa indicada, eu divido, faço uma divisão por um K, que eu vou explicar para você o que é K. Caso essa taxa aqui seja maior, a taxa não, mas a unidade de medida da taxa, se for maior do que essa outra aqui, do que a primeira, eu vou multiplicar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o I1, que é ao ano, e tenho o I2, que é ao dia. Se eu for calcular o I2, o ano é maior que o dia, né? O ao ano é maior que o ao dia. Então, eu calculo, digo que a taxa 2, I2, é igual a taxa 1, que é ao ano, dividido por um K. Esse K a gente vai descobrir como é que a gente faz, como é que a gente acha ele. Então, para isso,
eu montei uma outra tabelinha para vocês aqui, ó. Prestem atenção. Qual é o valor desse K aqui? Aí vem aquela pergunta. Por exemplo, ano e dia. Quando você pensa, quando você tem lá na questão, ano e dia, que número vem na cabeça de vocês? 360. Por quê? Um ano contábil tem 360 dias. Quando lá na questão, lá, uma taxa está em ano e a outra taxa está em mês, ou vice-versa. Que número vem na cabeça de vocês? Ano e mês. Vem o número 12. Por que isso? Porque um ano tem 12 meses. Quando tem uma taxa lá que você vê que é ao ano, ao ano. Aí você vê outra taxa que é ao semestre, ao semestre. Você pensa no número 2. O K é o 2. Esse K aqui é 2. Por quê? Porque um ano tem 2 semestres. Então, você tem que verificar qual é a relação entre as dimensões de tempo dessas unidades de medida da taxa. Por exemplo, aqui, ó, um mês, mês e dia. Quando você pensa em mês e dia, que número vem na cabeça de vocês? Vem o número 30, porque você sabe que um mês tem 30 dias. Perfeito? Normalmente, a gente só utiliza, basicamente, na grande maioria das questões, essas três aqui, ó. Ano para dia, ou vice-versa. Mês para ano, ou vice-versa. Mês para dia, ou vice-versa. Algumas vezes a gente usa ano para semestre. Mas a grande maioria são esses três aqui. E é nesses três aqui que a gente tem que se bater em saber calcular. Por exemplo, se eu for calcular ano para dia, se eu tenho uma taxa anual e quero transformar ela em dia, o ano é maior do que o dia, concorda comigo? Um ano tem 365 dias. Se é maior, então você vai usar essa daqui, você vai dividir. Agora, por exemplo, eu vou calcular mês, vou calcular dias. O mês é maior do que dia, não é? Eu vou calcular aqui, ó. Usar divisão. Agora, se eu for calcular mês e vou calcular em anos, vou transformar mês para anos, o mês é menor do que ano. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. É simplesmente, ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Se a taxa que eu vou calcular for, a taxa que eu tenho, para a taxa que eu vou calcular, ela é maior, então eu vou fazer uma divisão. Se a taxa que eu vou calcular for menor, então eu vou multiplicar a taxa inicial vezes o fator K. E o fator K é exatamente o número que faz você lembrar das duas unidades de tempo. Quando eu penso assim, semestre e ano, eu penso no número 2, porque o ano tem 2 semestres. Quando eu penso em bimestre, tá? Bimestre e ano, que número vem na minha cabeça? 6, porque um bimestre não são 2 meses. Então, quantos bimestres eu tenho um ano? Tenho 6 bimestres. 2 vezes 6, 6 vezes 12, dá 6 vezes 2 dá 12. Então, esse K aqui é importante e não pode ser calculado, tem que ser calculado imediatamente por vocês. E saber também que se a taxa que eu quero calcular, tá, for menor do que a taxa que eu tenho como base, eu vou dividir. Se a taxa que eu for calcular for maior que a taxa que eu tenho como base, eu vou multiplicar. Vamos fazer vamos fazer um exemplo prático para que vocês tenham, para a gente fixar melhor. Prestem atenção. Isso aqui é uma questão.
Considerando-se a taxa de 45% ao mês, ao ano, desculpe, ao ano. Então, eu tenho aqui, ó, considerando a taxa de 45% ao ano. Calcule as respectivas taxas equivalentes, ó, taxas equivalentes no regime de juros simples, relativo aos seguintes períodos. Os resultados eu quero que seja em percentual e em números decimais. Então, eu tenho 45% ao ano. Se eu for fazer um cálculo com esse 45% ao ano, eu não vou conseguir fazer, porque eu não posso fazer cálculo com percentual aqui. Eu tenho que transformar isso aqui em decimal. Quanto é 45% em decimal? Diz aí para mim alguém. 0,45. Todo mundo compreendeu, Silvia, que é 0,45? 0,45. Então, qualquer cálculo que eu for fazer, eu vou fazer usando esse número aqui. Não dá para fazer esse número aqui. Isso aqui é um percentual. Isso aqui é língua portuguesa. Isso aqui é álgebra. Tá bom? Então, vamos lá. Esse 0,45 aqui é ao ano. Perfeito? É ao ano. Agora, eu quero converter ele ao dia, ó, por dia. Seria o I ao dia. É o nosso X, tá certo? Só que o ano é maior do que dia, não é? O ano não é maior que dia? Se o ano é maior que dia, eu vou usar essa aqui, ó. Então, como é que é o cálculo? O meu I2 é o que eu quero calcular. Então, eu tenho que o meu I AD é igual ao 0,45, 0,40, deixa eu apagar aqui, 45, dividido pelo K. Qual é o K aqui, pessoal? O K, lembra? É o número que eu lembro quando eu penso nas duas unidades de medida. Eu tenho duas unidades de medida. Eu tenho ano e dia. Que número eu penso? 360. Divido por 360. Quanto é que dá aí, pessoal? Faz a conta para mim. 1,25. Quanto? Não. 0,45 dividido por 360. Dá 0,00125. 0,00125. Certo? Só que isso aqui está em decimal. Eu quero, ele pediu em percentual também, ó. Para eu calcular isso aqui em percentual, eu faço o quê? Multiplico por 100. Quando eu multiplico isso por 100, o que eu faço aqui? A vírgula está aqui, vem para cá e vem para cá. Vem para cá e vem para cá. Então, fica 0,125%. Agora, aqui é porcento. E aqui é decimal. Deixa eu apagar aqui. E aqui é decimal. Tá? Aqui é decimal. E aqui é porcentagem. Agora, outra. Eu quero agora o 0,45 ao ano, eu quero transformar em mês. Então, eu vou lá. A minha taxa ao mês é igual a... Primeiro, ano é maior que mês? Se é maior, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa aqui. Então, eu tenho que a minha taxa ao mês é igual a 0,45 dividido pelo K. O K é o quê? Quando eu penso em ano e mês, que número vem na minha cabeça? Ano e mês. 12. 12, porque um ano tem 12 meses, dividido por 12. Dá quanto aqui, pessoal? 0,0375. Vou colocar em vermelho para não confundir com o de cima, tá?
375. 375. Só que isso aqui é decimal, ó. Eu fiz o cálculo com uma decimal aqui, então o resultado é decimal. Eu quero fazer isso aqui em percentagem, em porcentagem. O que eu faço aqui para virar porcentagem? Eu multiplico por 100. Quando eu multiplico por 100, quanto é que fica aqui? 3,75%. Perfeito? Compreenderam? Vamos lá agora. Vamos calcular essa a taxa equivalente a 0,45% ao ano em bimestre. Então, eu tenho aqui, ó, que a minha taxa ao bimestre é igual a 0,45 dividir, porque o ano é maior que bimestre. Então, é essa a fórmula que eu vou usar aqui. É 0,45 dividido por quanto? Qual é o valor do K aqui? 6. 6. Por que 6? Porque um ano tem 6 bimestres. Dividido por 6. Isso é igual a quanto? 0,075. 0,075. Isso aqui é em decimal. Eu vou transformar isso em percentual, eu multiplico por 100. Aqui dá quanto? 7,5%. 7,5%. Só que aqui, olha, esse 3,75% é ao mês. Esse 0,125% é ao dia. Esse 7,5% é ao bimestre. Tá certo? Essa não precisa escrever, porque isso tudo já está pronto aqui. Está pronto para mandar para vocês um PDF, tá certo? Bom, aí nós vamos pegar esse 0,45% ao ano e vamos transformar em trimestre. Trimestre. Então, da mesma forma, o ano é maior que trimestre. Então, eu vou colocar aqui, vou mudar de cor aqui, que a minha taxa ao trimestre é igual a, o ano é maior que trimestre, eu vou usar essa aqui de cima. Então, é 0,45, que é a minha taxa ao ano, dividido pelo 1K, que é aquele número que eu lembro quando eu penso assim, no ano e trimestre. Que número é esse K? 4. 4. Por quê? Porque um ano tem 4 trimestres. Um trimestre tem 3 meses. 3, 6, 9, 12. Então, dividido por 4. Então, isso aqui é igual a quanto? Essa é fácil. 0,1125. Essa aqui é fácil, dá para fazer de cabeça essa conta aqui. Isso aqui é em decimal, só que eu quero em porcentagem. Então, aqui é multiplico por 100, dá 11,25% ao trimestre, AT. Aí nós temos vamos transformar isso aqui em quadrimestre. Então, eu tenho aqui que a minha taxa ao quadrimestre, letra Q aqui, é igual. Primeiro, o ano é maior que o quadrimestre. Se é maior, eu vou usar a divisão. Então, eu tenho que a minha taxa ao quadrimestre é igual a taxa anual, que é 0,45, dividido por quanto? Quantos quadrimestres tem um ano? 3. 3 quadrimestres. Um quadrimestre tem 4 meses. 4, 8, 12. Certo? Quanto deu aqui, pessoal? Aí isso é fácil. 0,15. 0,15, porque é 3,45 por 3 a 15. Tem o zero lá, 0,15. Isso aqui é em decimal. Isso aqui em porcentagem é 15% ao quadrimestre. E, por último, ao semestre. Eu quero transformar 0,45% ao ano para uma taxa equivalente semestral. Então, eu tenho aqui, ó, que a minha taxa
ao semestre, igual a 0,45. Não vou repetir, mas vou repetir que o ano é maior que o semestre, então a gente vai usar a divisão aqui, dividido por quantos semestres tem um ano? 2 semestres. Isso aqui está fácil o cálculo, 2. né? 0,225. Acertei, não? Isso. Que equivale a Sim. 22,5% ao semestre. É difícil? Não é. Só que se vocês errarem isso aqui, vocês erram toda a questão de juros, de desconto, sistema de amortização, vocês erram tudo. Então, tem que saber bem isso aqui, essa conversão de taxas equivalentes, tá? Ok? Sabendo que dentro do cálculo de juros, da fórmula de juros, da fórmula de juros compostos, das fórmulas de descontos, das fórmulas de sistemas de amortização, a gente tem que deixar as taxas sempre na mesma medida de tempo. Se é ano, ano, se é mês, mês, se é dia, dia e assim por diante, tá? E também, para a tranquilidade de vocês, a grande maioria das taxas a gente só trabalha com ano, mês e dia. Algumas vezes trabalha com semestre. Perfeito? Vamos para a próxima aqui. Essa e a última, as duas últimas aqui, bem simplesinhas, tá? Considerando uma taxa nominal de 30% ao ano, calcule as correspondentes taxas efetivas. Olha, taxa equivalente e taxa efetiva. Tá? É isso aí. Tanto faz, taxa equivalente ou taxa efetiva. Então, por exemplo, 36% ao ano. Vamos lá, 36% ao ano, 36% equivale a qual valor decimal? 0,36. 0,36 ao ano. Ao ano. Então, eu quero calcular a taxa mensal. A minha taxa, meu I ao mês é igual a... Primeiro, o ano é maior que mês, então eu vou usar a divisão aqui. Igual a 0,36. Mês e ano, o que a gente pensa? Que número a gente pensa quando pensa em mês e ano? Lembra assim, tem uma 12. frase... 12. Quando eu vejo duas palavras, mês e ano, entre as duas aqui, eu vejo 12. Tá? Então, divido por 12. Quanto é que dá aqui? 0,03. 0,03, que equivale a quantos por cento? 3% ao mês. Então, quando o cara fala assim, não, porque os juros de 36% ao ano. Aí, quantos por cento ao mês? 3% ao mês. E taxa diária? Então, a minha taxa ao dia, o ano é maior que dia. É 0,36, que é a minha taxa anual, dividido por quanto? Que número eu lembro quando eu vejo duas palavras, ano e dia? Que número que eu lembro entre os dois? 360. 360. Lembra-se bem, pessoal, a Silvana lembrou muito o que o Odair falou, o professor Odair falou na aula dele. Vamos lembrar sempre da quantidade de dias contábeis. O ano contábil tem 360 dias, tá? Ok? Qual é o valor daqui, que deu aqui? 0,001. Só isso? Claro, né? 36,360. Isso aqui equivale a quantos por cento? 0,1% ao dia. Perfeito? Eu não preciso explicar para vocês, para passar decimal para o percentual, eu multiplico por 100, né? Não é verdade?
Ok? E para o contrário, eu divido por 100. Ok? Bom, agora tem uma diferençazinha que aí eu vou deixar para vocês raciocinarem até a próxima aula, mas a gente vai executar isso aqui. Bom, consideramos a taxa nominal de 3% ao mês. Ó, 3% ao mês agora, que é mês. Calcule as correspondentes taxas efetivas. Anual. Então, eu tenho que a minha taxa ao ano é igual ao quê? O mês é maior que o ano? Não. Se não é maior que o ano, olha a fórmula que eu vou usar. Ó. Um mês é maior que o ano? Não é. Então, a taxa anual aqui é igual à minha taxa mensal, que é quanto aqui? 3% equivale a 0,03, não é isso? Não é isso? Não é verdade? Equivale a 0,03 vezes o K. Quando eu penso em mês e penso em ano, que número vem na minha cabeça? 12. 12. Quanto é que dá isso aqui? 0,36. 0,36. Isso é número decimal, que equivale a 3, quanto? 36% ao ano. Agora, pensa bem, ó, 3% ao mês, 3. O segundo mês são 6, terceiro mês são 9. Então, é 3 vezes 12. Se é ao mês, que é 3, ao ano é 3 vezes 12. Não é verdade? Tá? Que dá 36% ao ano. E a diária aqui, ó. Eu tenho 3% ao mês e vou passar em dia. Quero calcular a taxa I ao dia. O mês é maior do que o dia? Mês não é maior que dia, Silvia? Se eu vou usar aqui, ó, a divisão. Então, eu vou dizer que a minha taxa ao dia, diária, é igual a 0,03 dividido por quanto? Que número eu lembro quando eu penso assim, duas palavras, mês e dia? Que número que eu 30. penso? Quanto? 30. 30, certo? Lembre-se, o mês contábil, o mês financeiro, é sempre 30 dias. Isso aqui dividido por 30. Quanto dá aqui? Quanto dá aqui? Hum? 0,9. 0,9. Isso aqui é decimal. Equivale a quantos por cento? É 0,9? Não, dá 0,001. Então, peraí. Eu multipliquei em vez de dividir. Dividir. Então, é 0,001. 01. Isso aqui está em decimal. Em percentual fica 0,1% ao dia. Ok? Alguma dúvida? Eu vou passar para vocês amanhã. Já formatei o vídeo do Excel da aula passada, da aula de ontem. Vou formatar esse vídeo aqui, porque não tem muita edição. Vou passar essas questões resolvidas para vocês estudarem e vou passar mais 2 questões para vocês resolverem nessas conversões, porque é muito importante para a próxima aula, né? A gente efetivamente vamos entrar na matemática financeira. E vamos estudar o primeiro ponto é juros simples. Perfeito? Alguma dúvida? Não. Perfeito, então, pessoal. Então, não havendo dúvidas, até amanhã. Até amanhã não, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Muito obrigado.